A paz, queridos, glória a Deus. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica do Tabernáculo de Boia Branca. Hoje a nossa lição número 5 vai falar sobre o caráter cristocêntrico da Bíblia. Nosso versículo-chave está lá em João 1,45, que diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado Deus, te damos graças, Senhor, por este momento na tua presença, por mais um dia de vida, de paz, com saúde, no seio da nossa família, protegidos de tudo o que está acontecendo no mundo lá fora. Temos a certeza de que a tua mão poderosa tem sido sobre as nossas casas, Deus, e por isso te agradecemos. Vem nos dar sabedoria, Senhor, para este momento de estudo da tua palavra. Nos direciona, Espírito Santo, sê conosco, Pai. Desde já te pedimos e te agradecemos no teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Jesus desde o Antigo Testamento até o Novo. E assim, o Novo Testamento, ele é uma biografia da vida de Jesus. Os evangelhos são uma biografia da vida de Jesus. Mas o Antigo Testamento também fala de Jesus, do princípio de Gênesis até o último livro. Porém, de uma forma diferente. Como se estivesse nas entrelinhas ali a presença de Jesus. Mas Jesus já estava lá, afinal, ele no princípio era verbo e o verbo se fez carne. Ali já vinha sendo anunciado a presença de Jesus Cristo desde a criação do mundo, juntamente com o Pai. Então, nesse versículo, que é o nosso versículo-chave, Felipe disse para Natanael: olha, nós encontramos aquele que Moisés já havia falado na lei e que os profetas também já haviam escrito a respeito dele, que era Jesus de Nazaré, demonstrando isso que a gente está conversando hoje. Amém? É importante a gente lembrar, nós já falamos isso nas outras aulas, que Jesus é o personagem principal, é o tema central da Bíblia. Amém? Temos o devocional, um versículo-chave para você ler durante a sua semana. E vamos prosseguindo para a página 36. Eu quero ler com vocês hoje esse texto que é muito importante, que diz assim: Cristo é o tema central de toda a Bíblia. O Antigo Testamento prepara o caminho para a vinda do Cristo e o prediz em tipos e em profecia. Bom, o que é predizer? Exatamente separando, predizer, pré-anunciar a vinda de Cristo. Mas ele diz que é em tipos. O que são tipos? Tipos são figuras que Deus utilizou ao longo da história bíblica para revelar acontecimentos futuros. E esses acontecimentos futuros, eles têm o seu cumprimento na vinda do Messias. Então, várias histórias da Bíblia que nós conhecemos são um anúncio da vinda de Jesus Cristo, ou são um anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Um exemplo é a Arca de Noé. Na Arca de Noé só havia uma porta para entrar. E Deus havia avisado o povo que aquela terra ia ser destruída por um grande dilúvio e ninguém deu ouvidos a Noé, a não ser a família dele e os animais que entraram em pares, para garantir a continuidade da raça humana e daqueles animais que estavam ali representados. Bom, só havia uma porta para entrar na arca para não morrer. Desse jeito, só há uma porta para a salvação, que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então,
A Arca de Noé é um tipo, uma figura que representa Jesus. E no decorrer de toda a Bíblia, nós vamos ver outras situações que apontam, anunciam Jesus Cristo, como é o caso do próprio tabernáculo, aquela estrutura toda detalhada, com a altura, a medida das cortinas, o tecido, toda aquela perfeição. O tabernáculo também é um tipo de Cristo. Um tipo, uma figura que anuncia Jesus. Vamos prosseguir aqui no texto. No Novo Testamento, os evangelhos o apresentam Jesus Cristo como Redentor. Em Atos dos Apóstolos, Cristo é o objeto principal da pregação dos apóstolos e da igreja emergente. Nas epístolas, ele é apresentado como o motivo principal para uma vida cristã vitoriosa. No Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, a consumação de todos os planos divinos para a humanidade. Então, Jesus está em cada livro, em cada história narrada na Bíblia, em cada profecia, nas parábolas. As parábolas também são uma forma... o próprio Jesus usava parábolas para falar a respeito dele, verdades que o povo talvez não entendesse quando ele fala daquela parábola que o dono da terra manda o seu próprio filho para conversar com os trabalhadores matam o filho do dono. Aquilo ali, aquela parábola fala Jesus falando do que ia acontecer com ele. Então, a gente precisa ler a Bíblia com essa visão, que Jesus estava desde o princípio sendo anunciado através das profecias. Vou citar um exemplo que está lá em Salmo 22. É um salmo de Davi. Davi estava falando do sofrimento dele naquela circunstância, quando ele escreveu o salmo. Mas aquele salmo também era uma profecia do sofrimento de Cristo na cruz. Então, nós só temos essa noção quando nós analisamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Além das referências que os próprios apóstolos faziam, olha, aqui se cumpriu tal passagem de Isaías e refere, até cita a transcrição no Novo Testamento. Tem situações que nós precisamos fazer uma análise e compreender. Quando no sofrimento de Jó, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Nós só podemos saber que aquele versículo foi, logicamente, inspirado por Deus, mas aquilo refere a Jesus quando a gente analisa o Antigo com base no Novo. E isso é muito importante, de conhecer a Bíblia para a gente saber identificar. Amém? Bom, o tópico 1 diz assim, a Bíblia revela a pré-existência de Cristo. O sentido da palavra pré-existência é o de existir antes. Então, especialmente no Antigo Testamento, a Bíblia já ensina sobre a pré-existência de Cristo, que é isso que a gente está conversando. Lá em Gênesis 3, quando fala sobre a queda de Adão, sobre o pecado, né? Comeram o fruto proibido. Lá em Gênesis 3,15, existe a primeira promessa de redenção. E esse versículo, eu vou ler ele completo para a gente conversar. Diz assim, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta, a descendência da mulher, esmagará a sua cabeça, e você
picará o calcanhar da descendência dela. Esse versículo é muito importante. Aqui é anunciado pela primeira vez um Redentor, que é Jesus. Esse versículo é conhecido como proto-evangelho, ou primeiro evangelho. E é a promessa, é a primeira vez que Deus promete o libertador. Quando ele fala que vai pôr inimizade, que Deus fala que vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher, seriam inimigas a descendência da serpente, que é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás. E a descendência dela, quem é descendente nascido de mulher é Jesus. Então aqui vem anunciado o primeiro evangelho, que na doutrina teológica é conhecido como proto-evangelho. O descendente da mulher é Jesus Cristo, que a promessa é que ele vai esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa já foi parcialmente cumprida, porque quando Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado ao terceiro dia, ele já venceu o diabo. A morte não o deteve. Mas ainda falta ele voltar e aprisionar eternamente Satanás. E a segunda parte, que a serpente ferirá o seu calcanhar, também já foi cumprida. Porque Jesus foi ferido na cruz, mas a morte não o deteve. Amém? Então, olha o quanto é importante. Aqui, eu brinco assim que escondidinho, Jesus está aqui. A gente só precisa olhar com olhos, com o conhecimento e com a visão que o próprio Espírito Santo vai nos dando, nos ensinando a analisar o Antigo Testamento, não só como um livro de história, mas como nós já conversamos, a Bíblia ela é uma obra perfeita, não há contradição, ela se interliga. Então é muito importante ler a Bíblia, ler o Antigo Testamento, procurando, olha, aqui a vida de José do Egito. José do Egito sofreu e sem ter feito nada e foi entregue mas depois foi usado grandemente naquele tempo de fome e tudo. Então, José do Egito também é uma figura que representa Jesus. Só que a gente precisa compreender, para compreender isso, a gente precisa de orientação do Espírito Santo e de estudo da palavra. Saber quem é Jesus nos dá essa consciência de ler e ir identificando. Amém? Olha, eu vou até ler esse comentário aqui. José do Egito, como Cristo, objetivo do amor do Pai e do ódio de seus irmãos. Assim como Jesus, quando fala de si mesmo ao contar a parábola dos lavradores maus, e disse: e por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. A Bíblia diz a respeito de José: de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, houve uma conspiração para matar Jesus Cristo, assim como houve uma conspiração para matar José. Os irmãos conspiraram, para matar José. Mas aí um deles intercedeu e, de repente, eles resolveram só vendê-lo como escravo. Mas a história está impregnada do anúncio do que ia ser feito com Jesus Cristo, mais lá na frente. Amém? Bom, outra passagem que demonstra que Jesus precede aos acontecimentos do Novo Testamento é que o próprio João Batista, que é precursor de Cristo, ele diz assim: o que vem depois de mim
é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Gente, se a gente lê isso, se uma pessoa leiga que não pede a direção do Espírito Santo, que não conhece ainda, vai dizer: hã? O que vem depois de mim é antes de mim porque foi primeiro do que eu. Como é possível isso? Porque João Batista era mais velho. João Batista é primo de Jesus. Isabel e Maria eram primas. E João já estava na barriga de Isabel quando Maria recebeu a notícia de que estaria grávida de modo divino, né? Ia gerar o Salvador, o Messias. Então, como poderia alguém que é mais velho ter vindo... alguém que é mais novo, no caso Jesus, ter vindo antes de José... misturei tudo, de João, que era mais velho. Então, a ordem cronológica aqui não é o que importa. Porque, de fato, na idade humana, João Batista era mais velho do que Jesus. Nasceu primeiro. Porém, antes de Jesus vir na sua forma humana, ele já era Deus. Ele é Deus. Ele já estava lá, né? Desde o princípio, desde a criação. E nós vamos ver isso mais na frente, né? Que fala que o verbo era Deus. Amém? Isso é muito lindo. Glória a Deus. Eu vou pular um pouquinho, vocês sigam lendo todas as referências da revista, é muito importante. Uma palavra que não conheçam, pesquisem no Google, tá bom? Tem outra passagem do Novo Testamento que diz assim, tá lá em João 8:58. Jesus mesmo declarou aos israelitas que antes de Abraão existir, eu sou. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Nesse dia, quase ele sai apedrejado do templo. Por quê? Estavam questionando se ele, Jesus, era mais importante que Abraão. E ele disse que ele conhecia Abraão e que Abraão tinha ficado feliz porque ia chegar o tempo da vinda dele. E aí eles disseram, mas como? Olha a tua idade, como é que tu conhecestes o pai Abraão que já morreu? Aí o povo se revoltou e ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E por causa disso, quase ele saiu corrido, né, do templo. E então, essa expressão revela a natureza divina de Jesus e a sua existência eterna. A história de Jesus, ela não começa com a gravidez divina gerada pelo Espírito Santo em Maria. Não começa ali. Jesus, ele já estava, Jesus é Deus, e ele já estava desde o princípio, ele participou de toda a criação. E isso é muito lindo, tanto que Isaías diz que ele anuncia a sua vinda e diz assim, que ele será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então, essa é a natureza de Jesus. Jesus é eterno, porque ele é Deus. Amém? Outra... Essa nós já até mencionamos, né? Que é Cristo como o Verbo Divino. A maior revelação neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, da divindade de Cristo, refere-se a Jesus como o Verbo. A palavra verbo é uma tradução da palavra logos, de origem grega. Logos quer dizer razão, mas na doutrina cristã, logos quer dizer verbo, ou seja, uma pessoa divina. E é isso que a Bíblia diz. No início era verbo, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Isso é muito lindo. Então, Jesus já estava lá. Já estava desde o princípio. No Antigo Testamento, ninguém podia se apresentar no templo sem oferecer um sacrifício. Os sacrifícios também são um prenúncio do sacrifício perfeito que seria feito por Jesus Cristo. Então,
cada cerimônia do sacerdócio levítico, ele aponta também para Cristo. Então, o sacerdote, a figura do sacerdote, ele era quem intercedia junto a Deus. Só ele podia entrar naquela área restrita do templo, tinha um véu, e ele ia com uma corda e sinos amarrados na corda. E durante toda a cerimônia, lá dentro do sacrifício, ele tinha que ficar andando, que era para o sininho tocar. Porque se ele tivesse algum pecado, ou se ele fizesse alguma coisa de todo aquele ritual de maneira errada, ele caía morto na mesma hora. E então, isso é uma figura que representa o sacrifício perfeito feito por Jesus Cristo, e a figura dele como o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Se hoje nós podemos oferecer culto a Deus sem ser fulminado porque nós somos pecadores, é porque Jesus Cristo é quem é o nosso mediador, é Ele quem nos justifica. E por isso é que nós não somos consumidos pelos nossos pecados. Olha que coisa linda, né? Então, se hoje eu e você temos liberdade de a qualquer momento dobrar o nosso joelho, é porque nós temos um mediador que intercede junto ao Pai. E Ele é o único. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque Ele é quem faz essa ligação. O véu do templo se rasgou quando Jesus Cristo morreu na cruz, para nos dar acesso direto ao trono da glória de Deus, mas nós somos justificados e precisamos reconhecer a nossa condição. Aceitar Jesus não nos torna perfeitos, nós somos pecadores lutando contra o pecado. E se pecarmos, Jesus é justo e fiel se nós orarmos, nos arrependermos, para nos perdoar. E é nessa condição de pecadores justificados por Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, isso é muito lindo. Eu sou apaixonada por Jesus e eu fiquei pensando quanta responsabilidade falar sobre Ele, sobre a sua natureza. É muito lindo. E glória a Deus por isso, por poder aprender mais. E o segundo tópico dessa lição de hoje fala sobre a forma como a Bíblia nomeia Jesus, nomeia Cristo por nomes e títulos. E o primeiro deles é Elohim, talvez a pronúncia correta, está em Gênesis 1:1. Eu vou ler aqui. Opa. No começo, Deus criou os céus e a terra. E esse título é plural. Elohim é uma palavra plural que significa deuses. E isso não está errado. Há só um único Deus. Porém, essa expressão, ela revela a Trindade Santa. Ou seja, desde o princípio já tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Ainda que a teologia judaica não aceite a Trindade Santa, mas nós cremos que Jesus estava lá desde o princípio. E o nome Elohim tem sido traduzido na maioria dos textos do Antigo Testamento como Jeová ou Adonai, que pode ser traduzido para Deus forte e poderoso. É isso que significa Elohim. E ele representa quando Jesus vem, quando Deus é apresentado como Elohim, lembre-se da Trindade Santa. Amém? Quando o chamam de Jesus, que é o nome hebraico, né, que significa Yeshua, esse nome vem trazendo a característica de Cristo de Salvador. É o nome pelo qual ele
Deus, ou Deus Filho, se identificou com a raça humana. Então, tem um exemplo aqui. 2 personagens do Antigo Testamento receberam esse nome, a saber, Josué, filho de Num, substituto de Moisés na caminhada para a terra de Canaã, o qual representa a Cristo como o líder ideal. Olha só, outro tipo de Cristo, né? A gente vai lendo e vai identificando. Não precisa dizer, a revista não está dizendo que ele é um tipo, mas ele representa Cristo como o líder ideal. Josué era um líder que antecipou a figura de Jesus, que é o nosso líder ideal. E Josué, filho de Jeozadaque, que prefigura Cristo, o sumo sacerdote que leva os pecados do seu povo. Amém. Aquilo que nós conversamos agora há pouco sobre o sacrifício e sobre a figura do sumo sacerdote. Jesus é o nosso mediador. Amém? Esse nome identifica a pessoa do glorioso Nazareno, aquele que cumpriu a sua missão redentora, tornando-se Salvador e Senhor de todos quantos o receberam. Amém? Então, Jesus é o nome que liga a pessoa dele à sua missão nessa terra, que é de salvar a humanidade, de salvar aqueles que o receberem. Cristo é o nome que o revela como Messias, é o seu nome oficial. E também refere-se à sua missão da parte do Pai na terra. A Bíblia confere a unção dos 3 ofícios específicos na história do povo de Deus: a de rei, sacerdote e profeta. Esses são os 3 ofícios sobre a pessoa de Jesus. E ele os exerce. Ele é rei, sacerdote e profeta. Amém? Os outros 2, filho do homem, filho de Deus, são 2 expressões que a gente vê no decorrer da Bíblia. E eu achava bem engraçado quando falava de Jesus como filho do homem. Eu digo, não, mas ele é filho de Deus, porque vez ou outra refere como filho do homem. Mas era para denotar, para dar uma ênfase na limitação natural de Jesus como homem. Ele é denominado como o homem perfeito. Então, por vez, a Bíblia se refere a Jesus como Deus o chama de filho do homem, para dar ênfase à condição humana que ele veio a essa terra. Ele viveu 100% homem, mas 100% Deus. E isso é o tema do tópico 3, que fala das 2 naturezas de Cristo. Ele tem 2 naturezas, não quer dizer que ele tenha dupla personalidade. Não, isso não é a mesma coisa. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina é justamente o fato dele ser Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Olha, quando Jesus, como homem, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava perguntando o que os homens diziam a respeito dele mesmo. E a resposta de Pedro foi clara e objetiva: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa resposta declara a divindade de Cristo. Então, ele é o Alfa, ele estava desde o princípio e ele é o próprio Deus. E a natureza humana de Cristo, a gente pode ver através das expressões. Quando Jesus diz que foi nascido de mulher, é uma forma de afirmar a sua natureza humana. Quando
ele é mencionado como o carpinteiro de Nazaré, que era a qualificação, a profissão que ele aprendeu com o pai, José, que era carpinteiro. Filho de Maria, são expressões que o denominam como que mostram o seu lado humano. E ele teve a humanidade perfeita, porque ele não se contaminou com o pecado. Apesar de ter vindo 100% homem, ele não se contaminou com o pecado. Ele sofreu, ele não era um super-homem, ele sofreu todo o sofrimento que eu e você sentimos. Deus conhece, Deus sabe o que é fome, Deus sabe o que é sede, o que é dor, o que é medo, porque ele sentiu. Então, por isso ele pode mediar o nosso contato com Deus, porque ele sabe, sentiu na pele as dores e as agruras da vida humana, né? Tanto que ele experimentou essa luta entre o espírito e a carne. Ele foi provado no deserto, depois de 40 dias jejuando, Satanás vai lá para ele oferecer pão, mas ele não aceitou. Ao contrário, disse para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele venceu as provações da natureza humana. Ele sabe o que é dor, o que é tristeza. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele poderia ter simplesmente ignorado aquela morte, porque ele sabia que ele ia ressuscitá-lo para a glória do Pai. Mas ainda assim, Lázaro era amigo de Jesus, então isso trouxe sofrimento para ele e ele chorou. Então ele conhece todo o nosso sofrimento. Glória a Deus. Então a natureza dele, essas duas naturezas, a divina e a humana, elas coexistem. E é por isso que ele nos compreende tão bem. E eu quero que você leia todas as referências. Se ficar alguma dúvida, postem no grupo da igreja, amém? Que a gente vai tentar, na medida do possível, esclarecer. É muito lindo a gente conhecer um pouco mais sobre quem é Jesus, quem é o nosso Salvador. Porque quando nós conhecemos a Ele, a gente não só vai imitá-lo, mas nós vamos adorá-lo por quem Ele é. Amém? E Ele vai ser o centro da nossa vida. Ele não é só o centro da Bíblia, mas Ele precisa ser o centro da nossa vida. A nossa vida precisa estar centrada em Cristo. Amém? Para que nós possamos refletir o caráter dele e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Eu espero que a aula de hoje tenha sido tão proveitosa para você quanto foi para mim. Busquem sempre mais conhecer Jesus, porque se nós o conhecermos, nós vamos poder ter uma relação melhor e uma intimidade na hora de buscar a Deus. Ele é o nosso mediador, amém? Glória a Deus pela aula de hoje. Fiquem em paz. Um abraço. Em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos na igreja. Amém?